Olá, seja muito bem-vindo. Recebeu um imóvel de doação ou herança? Sabia que você precisa fazer a declaração de imposto de renda sobre esse imóvel? Não? Se identificou? Então, esse é o vídeo para você. Quando uma pessoa ela vai a óbito, tendo bens no seu acervo, vai se operar a sucessão causa-mortes. Os bens que pertenciam ao falecido vão passar a pertencer aos herdeiros, na forma da lei. Esses bens vão fazer parte do inventário judicial ou extrajudicial. No inventário, os bens serão avaliados pelo valor de mercado para fins de partilha entre os herdeiros, de forma justa. Sobre essa partilha incidirá o ITCMD, que é o imposto devido nesta operação. Ocorre que as partes se esquecem que o bem imóvel recebido por doação ou herança precisa ser declarado para a Receita Federal. Esse bem a ser informado para a Receita Federal poderá ser declarado pelo valor histórico ou pelo valor atual de mercado. Se declarado pelo valor histórico, ou seja, o valor que constava lá na declaração de imposto de renda do falecido, que para fins de exemplo será R$100 mil, não incidirá o imposto de renda para o herdeiro sobre o ganho de capital. Agora, caso o herdeiro declare esse imóvel recebido por herança pelo valor atual de mercado, digamos 500 mil, poderá incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital, que varia de 15% a 22,5%, sobre a diferença do valor do bem declarado no IR do falecido e o valor atual de mercado. Um exemplo: o imóvel do falecido declarado era de 100 mil e com avaliação de mercado 500 mil. Temos uma diferença de R$400 mil. Sobre essa diferença de 400 mil incidirá o ganho de capital de 15% a 22%, ou seja, o herdeiro deverá pagar o valor de R$60 mil de imposto de renda. Veja, isso não tem nada a ver com o ITCMD pago no inventário. Essa faculdade ao contribuinte é estabelecida no artigo 23 da Lei 9.532 de 97. O que diz a lei? O artigo 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação, em aditamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração dos bens do decujus ou do doador. Continuando, parágrafo 1º diz: se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença maior entre esse valor e pelo qual constava na declaração de bens do decujus ou do doador, sujeitar-se-á à incidência do imposto de renda, a alíquota de 15%. Vou deixar aqui para você acompanhar. Isso não vai interferir de nenhuma forma no valor da partilha e do ITCMD. Isso é para fins do imposto de renda. Poderá o contribuinte, o herdeiro, escolher entre o valor atual do bem, 500 mil, ou pelo valor da declaração do falecido, 100 mil reais. É uma tendência que se declare pelo valor histórico do bem, para que se escapar do imposto de renda. Porém, há situações que vale a pena declarar pelo valor atualizado. Se o herdeiro trouxer o bem para ele pelo mesmo valor histórico do falecido, em nosso exemplo 100 mil reais, não vai pagar imposto de renda, ok? Porém, ele vai pagar o ganho de capital quando for realizar a venda do imóvel pelo valor atual de mercado, como apresentamos antes no exemplo. Agora, se ele optar por trazer o valor recebido pelo valor atualizado, 500 mil, dependendo do período aquisitivo anterior, poderá valer a pena. Eu vou explicar o porquê. Durante os anos, existem normas que aplicam o índice de deflação sobre a base de cálculo. Ou seja, os 100 mil há 10 anos atrás não vale os meus 100 mil hoje. A correção monetária mostraria isso. Ao longo dos anos, existem momentos históricos em que a legislação aplica índices de deflação na base de cálculo. E dependendo da situação, pode ser que esse sujeito traga o imóvel recebido no inventário pelo valor presente de mercado
e pague pouquíssimo imposto ou até zero imposto, dependendo do período aquisitivo pelo falecido. Quanto mais antigo, mais desconto. Mas como você pode descobrir isso? Então, o que você vai fazer? Você vai lá no site da Receita Federal e vai baixar um programa que se chama GCAP, que é esse aqui, que é um programa de apuração de ganho de capital. E lá você vai fazer a simulação. Então, na data do recebimento do imóvel pelo inventário, você vai fazer essa simulação para verificar se valerá a pena para você trazer o imóvel pelo valor atualizado ou pelo valor histórico. Assim, verificando os índices de deflação da base de cálculo do imposto, o contribuinte herdeiro poderá escolher esse benefício e recolher o imposto de renda do ganho de capital por um valor menor ou zero. E na hora em que for vender o imóvel pelo valor atualizado de mercado, não pagará o ganho de capital, ressalvado eventual diferença que exceder o valor atualizado declarado na época. Obviamente. Agora, atenção. Caso o herdeiro não realize essa opção quando do recebimento do imóvel pelo inventário, não poderá mais se valer desse benefício pelos índices de deflação, quando for realizar a venda futura do bem. Então, na hora de fazer a declaração do imóvel recebido no inventário, nunca esqueça dessa opção, que pode ser muito importante para o seu bolso. Gostou desse conteúdo? Curta, comente e compartilhe. Um abraço e até a próxima.